Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre o léxico revolucionário, portanto o vocabulário revolucionário. Para tanto eu vou pegar um exemplo de um verbete de uma obra chamada O Mastigófaro, de Frei Fortunato de São Boaventura, publicado no século XIX. Eu vou pegar especificamente o verbete absoluto e absolutismo. E vou deixar aqui embaixo para vocês o link do post que eu fiz em relação, fazendo referência a esta obra, e o link para a própria obra. Qual é a importância de falar desse termo? Vou pegar esse termo para ilustrar um outro assunto. Um dos argumentos liberal-maçônico para a deposição da monarquia portuguesa, que era uma monarquia cristã, é porque esta monarquia era absolutista. Veja que o verbete que nós vamos falar hoje, ele trata de duas palavras, absoluto e absolutismo. Então, um dos argumentos para a derrubada da monarquia portuguesa é porque ela era absolutista. A historiografia brasileira repete isso à exaustão. Ora, de saída, o termo absolutismo não se aplicava aos monarcas de Portugal. E nunca se aplicou. Este termo absolutismo e a aparição deste termo nas fontes oficiais, né, na literatura, na historiografia, é fruto de um pensamento revolucionário. E ele passa a fazer parte de um discurso ideológico revolucionário depois da queda da monarquia. Portanto, o termo absolutismo, ele é um termo inventado e inserido na documentação de uma forma recente. Ora, você poderia perguntar, qual é a importância da existência das palavras, né, dos conceitos? Toda. O homem fala. As palavras têm significados, significantes, textos e contextos. A importância da existência das palavras, em qualquer época, entre outras importâncias, refere-se ao fato de que, se uma certa palavra não existe numa certa cultura, inexiste o conceito que se faz daquela palavra naquela cultura. Portanto, a ideia que esta palavra representa não pode ser pensada nesta mesma cultura. Isso equivale a dizer que cada cultura tem um léxico verbal próprio, né? Tem uma rede de palavras. Ora, ideias são expressas, ideias boas ou ideias más, tá? Não interessa. Ideias são expressas e são construídas por palavras, em cima de palavras. Ora, se a palavra não existe, a ideia que lhe corresponde também não. Isso é um fato óbvio. Portanto, a dinâmica revolucionária de pegar uma palavra de um século, aplicando-a na leitura histórica de outro século, onde ela não existia, não é fruto de um erro. Não é somente uma incúria, uma ignorância do historiador. É um projeto postiço de inverter e de perverter a história, né? Em suma, é uma fraude intencional onde os fins justificam os meios. Vou pegar o seguinte, é muito simples de entender isso. Isso aqui é um celular, certo? Quando é que foi inventado o telefone? O telefone é uma invenção do século XIX. O celular não existia no século XIX, mas é um telefone. Você não pode pegar a palavra telefone, que vem a ser colocada nos dicionários no século XIX, e dizer que havia um meio de comunicação por telefone no século XII, por exemplo.
Por outro lado, você também não pode pegar. Então perceba o que eu coloquei. Você chama isso de telefone. Telefone é a palavra. Quando você fala telefone, a ideia deste objeto já lhe está anexada. Certo? Então, a ideia que a palavra representa, telefone, pode ser pensada. Por quê? Porque o conceito, a palavra existe. Isso equivale a dizer que, em termos documentais, quando uma palavra não existe naquela cultura, não existe aquele pensamento. Ela não pode ser pensada. Você fala, mas e se existisse o telefone no século XII na China? Mas ele havia no século XII em Portugal, por exemplo? Não. Mesmo dentro desta possibilidade, evidentemente que aquela ideia será diferente. Quer ver um exemplo? A língua portuguesa é absolutamente maravilhosa. A língua portuguesa faz a distinção entre ser e estar. A língua inglesa não faz. O inglês, por exemplo, não tem diferença entre ser bêbado e estar bêbado. Eles não têm essa diferença. Veja que Shakespeare, naquela frase famosa, ele não faz distinção entre o ser e o estar. Ele fala em to be or not to be. O português distingue muito bem isso. Portanto, é preciso entender que as palavras carregam ideias inerentes à palavra. Ora, quando você não tem aquela palavra, você não consegue pensar sobre ela. Eu já te fiz programas em que eu expliquei isso também. Então veja, em termos de análise documental, a importância da existência das palavras, em qualquer época, entre outras coisas, refere-se a isso. Quando você estuda as palavras, você sabe, evidentemente, qual era a mentalidade presente naquele momento, qual era o conhecimento que existia. Isso é o ponto básico dentro de uma pesquisa. Entendido o básico, vamos passar para uma outra questão. Foi a partir do século XVIII, com a criação da maçonaria e de uma série de movimentos revolucionários que explodiu no mundo inteiro, que foi sendo gradativamente construído de modo cosmopolita um léxico revolucionário global. Cujos conceitos e palavras eram aplicados de um modo uniforme para toda e qualquer cultura. Então, quando você encontra assim, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo em língua portuguesa que fica mais fácil. Quando a gente encontra pátria, em textos do século XIX ou XVIII, existia aquela palavra em Portugal? Você fala, existe. A partir de quando? Existia aquela palavra na França? Existe. A partir de quando? Existe aquela palavra na Espanha? Existe. A partir de quando? Então, são dois movimentos distintos. Primeiro, verificar se aquela palavra existe naquela cultura. Se ela não existe, ela não pode ser pensada. Portanto, a ideia não existe. Se a palavra não existe, cada cultura tem um léxico próprio, como eu falei, um dicionário, que monta toda a estrutura de pensamento daquela cultura. Uma característica dos movimentos revolucionários é exatamente este. Se na França, em Portugal, na Espanha, a palavra pátria significa o entendimento, a ideia que se tem, uma suposição, é uma para cada país, a partir do lançamento dos movimentos revolucionários, determinadas palavras vão começar a significar a mesma coisa, independentemente da cultura. Então, nós temos aqui algo, em termos práticos,
que surgiu, portanto, uma padronização de linguagem que surgiu a partir do século XVIII, criando um dicionário mesmo, um léxico revolucionário global, internacional, cosmopolita, onde certas palavras eram uniformemente aplicadas para toda e qualquer cultura e aquelas palavras objetivavam um fim. Então, aquelas palavras traziam, dentro delas, ideias específicas. Através dessas palavras, portanto, ideias, motes, chaves de abertura, eram aplicados para fazer acontecer a revolução. Ora, essa diretriz revolucionária, por exemplo, antecede em séculos o léxico revolucionário comunista. Antecede em séculos o marxismo cultural do Antônio Gramsci. Veja, eu já mostrei essa obra, vou mostrar de novo. Isso aqui é o dicionário gramsciano. Tá? O dicionário foi lançado pela do Guido Liguori e do Pasquale Vozza, que são os organizadores. É um dicionário muito importante, porque ele foi publicado pela primeira vez em 1975, é um dicionário grosso. Aqui estão todos os verbetes que Antônio Gramsci utiliza na construção do seu arcabouço teórico, não é? Bem, o que vai acontecer? A neodireita brasileira, a falsa direita brasileira, tem se esmerado em escamotear a história, dando marteladas na história. E ela está inventando da forma mais abjeta e descarada possível. Ela está inventando, fraudando, mentindo, as palavras são fortes e eu estou aplicando propositalmente, mentindo ao arrepio da mastodôntica documentação oficial, documentação primária, secundária e terciária, que a criação da linguagem revolucionária é um fruto exclusivo da esquerda e dos comunistas. Mentira! A criação do léxico revolucionário internacional foi criada no século XVIII. A partir do século XVIII, nós temos a inserção de palavras, ideias e conceitos em escala internacional em todos os lugares do mundo. Isso é mais do que um estudo linguístico, antropológico, filosófico, histórico. Nós temos, pela primeira vez na história da humanidade, um movimento revolucionário que cria um vocabulário específico. Ora, portanto, aquilo que a direita está fazendo, essa falsa direita brasileira, essa propositura dela é uma fraude descomunal, que está sendo sustentada para validar a guerra cultural que essa mesma neodireita implantou dentro do Brasil sobre o preposto de combater o PT ou os comunistas. Bem, sobre o preposto de combater o PT e os comunistas, que mentem, então a proposta é mentir também? Esse é o campo? Então, o dicionário, e mais uma coisa, um verbete aqui desse dicionário do Antônio Gramsci, se vocês forem no verbete cultura e depois guerra cultural, vocês verificarão que o que Antônio Gramsci descreveu aqui no dicionário dele, a direita brasileira prega e pratica exatamente a mesma proposta de Antônio Gramsci. A pergunta e a reflexão que nós temos que fazer é o seguinte: como é que você pode construir uma proposta diferente usando dos mesmos meios, dos mesmos métodos e do mesmo conceito? Então, voltando, é uma absoluta mentira que o PT e a esquerda
são os autores, ou a escola de Frankfurt, como queiram, o marxismo cultural. É uma absoluta mentira que eles são os criadores de um léxico cosmopolita. Eles criaram também um léxico. Também. Agora, a maçonaria é a grande autora, uma sociedade secreta, no século XVIII, que criou um léxico cosmopolita que norteou, inclusive conceitualmente e em termos práticos, todas as revoluções que aconteceram no mundo desde então, sejam à direita ou à esquerda. Aliás, as palavras direita e esquerda são expressões jacobinas, são expressões que só fazem sentido porque elas estão inseridas dentro desse cunho do ideal liberal maçônico. Expressões essas que, aliás, atualmente caíram em desuso, porque elas foram substituídas por outros termos. Apesar disso, a neodireita nacional, a falsa, mantém-se firme em seu propósito de reescrever a história do Brasil, só que eles estão atrasados uns 300 anos. E estão tentando reescrever a história do Brasil à moda de Gramsci, dizendo que estão combatendo Antônio Gramsci. A quantidade de fraudes que esta direita autoproclamada vem produzindo é realmente espantosa. Então, esse verbete que eu trago para vocês não é o verbete inteiro, não é? Eu vou deixar o link para que vocês leiam, porque o verbete inteiro no dicionário na obra O Mastigóforo, do Frei Boaventura, é um verbete muito grande, né? Mas eu extraí algumas partes para dar uma clareza da questão, né? Ora, Frei Fortunato de São Boaventura notabilizou-se na defesa do rei Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro I do Brasil. Dom Miguel foi um opositor figadal contra a maçonaria, assim como a mãe dele, Dona Carlota Joaquina. Uma das razões pelas quais a historiografia brasileira fala muito mal de Dom Miguel e de Dona Carlota Joaquina é porque ambos combateram com unhas e dentes a maçonaria. Porque a maçonaria tinha, entre outros propósitos, eu já falei isso várias vezes, já perdi a conta da quantidade de vezes que eu já falei isso. A maçonaria tinha, entre outros propósitos, destruir a Igreja Católica. A monarquia portuguesa era uma monarquia católica, era uma monarquia cristã. Então as obras do Frei Fortunato, né, são excelentes campos de estudo para nós percebermos a mentalidade revolucionária daquele período em questão. E essa obra traz, em forma de verbetes, um conhecimento filosófico e linguístico do vocabulário revolucionário. Então é absolutamente importante vocês lerem, sobretudo para quem vai fazer pesquisa, buscar a obra do Frei Fortunato, porque ele tem, de fato, espécies de vocabulários em que mostra todos os conceitos que vão sendo criados ou dentro do universo que ele pôde alcançar, não é? Dos movimentos liberais revolucionários maçônicos. E faz um contraponto daquele conceito com o conceito antigo, que estava sendo pervertido. Então, uma coisa é uma monarquia absoluta, outra coisa é uma monarquia absolutista. Os termos parecem. Essa, aliás, é uma das características dos movimentos revolucionários. Eles pegam palavras parecidas, né, e transmutam aquelas palavras, ressignificam aquela palavra. Ela passa a significar uma outra coisa e você acha que ela é a mesma palavra. Não, não é. Ou então, ele pega aquela palavra, não coloca uma outra similar, como absoluto e absolutismo, mas ele também ressignifica. Então, é muito importante para vocês que estão querendo fazer pesquisa e estudo a sério, verificar qual é o léxico da época, né? Ora, então voltando aqui, no léxico
no verbete absoluto e absolutismo, o Frei Boaventura fala o seguinte, abre aspas, a primeira destas palavras, absoluto, é antiga, porém, a outra é de novo cunho, e foi trazido para subsídio da primeira, tanto que lhe fecharam o seu novo sentido. Vem de longe a transformação do sentido inocente da expressão rei absoluto. Veja o que ele está colocando. Já houve quem arguisse os publicistas ingleses de terem feito o absoluto sinônimo de despótico. E os maçons incorrem na mesma censura. Rei absoluto quer dizer um rei como sempre foram os nossos, que fundaram, restauraram e ampliaram a monarquia. Foi rei absoluto o senhor Dom Afonso Henriques. Foi rei absoluto o senhor Dom João I. Foi rei absoluto o senhor Dom Manuel. E foi rei absoluto o senhor Dom João III. Rei absoluto é um rei que governa o seu reino sem conhecer por seu superior, senão o mesmo Deus. O poder dos reis é absoluto, porque não é responsável a nenhuma jurisdição humana do que fizer ou determinar. Porque se houvesse jurisdição de inquirir do seu procedimento, seguia-se que este se devia chamar propriamente soberano. E o soberano seria ao mesmo tempo inferior e dependente, o que repugna, segundo a hipótese. Demais nestas ideias de soberania, ou se estabelece um progresso até infinito, porque à medida que formos subindo, aparecerá sempre um soberano que esteja nas mesmas circunstâncias do rei, e que seja necessário fazer responsável a um superior, ou se introduz apelação para o povo, e se venha a degenerar, pelo menos nos grandes estados, numa perpétua confusão e anarquia. Isso está presente na obra O Mastigóforo, de 1824. Perceba o seguinte, o rei absoluto é o rei cristão que obedece e encarna os valores da cristandade. O absoluto aqui não é ele, é Deus. Então aquele rei obedece a Deus, se curva a Deus, diante de Deus. Entre uma monarquia absoluta e uma monarquia absolutista, que é uma monarquia de soberania, não existe a menor similaridade. Não é? Então é essa distinção básica que o Frei Fortunato está fazendo. E essa distinção mostra a completa remodelação da ideia de Estado, né? E do papel que as instituições vêm a desempenhar dentro do Estado. Ora, quando as monarquias absolutas são depostas, sobretudo a monarquia portuguesa, que nunca foi absolutista, foram monarquias absolutas, não é? Quando essa monarquia é deposta, vem-se efetivamente, constrói-se efetivamente um período, né, um governo, um Estado que só obedece a outros homens. Porque quem é que faz o Estado? São leis humanas. E aqui entra uma outra questão que o professor Jorge Boaventura fazia questão de frisar. Quem autoriza os homens que fazem a lei a fazerem a lei? Essa é a grande pergunta. Porque os estados modernos são baseados na lei. E quem dá o poder a eles para fazer a lei? Então, vamos entender que o levantamento de fontes históricas, das palavras corriqueiras usadas, é um procedimento técnico absolutamente sério e responsável no estudo de qualquer ideia. A direita brasileira, repito, está inventando mentiras imensas, entre elas que Portugal era uma monarquia absolutista,
não é? E que o léxico revolucionário, o grande autor do léxico, do vocabulário revolucionário, é a esquerda. Não foi. A maçonaria é a mãe, volto a dizer, do liberalismo, é a mãe dos conceitos de direita, é a mãe dos conceitos de esquerda e é a mãe de toda a ideia de socialismo, de comunismo, fascismo. Os piores regimes, os mais ditatoriais, que surgiram curiosamente depois do surgimento dos movimentos revolucionários. A ideia inerente central a esses movimentos tem um pilar muito forte assentado dentro da maçonaria. Então, quando nós vamos voltar e estudar quais são as ideias, as palavras, o léxico maçônico, nós vemos que esse léxico vai ser o fundamento dos outros movimentos revolucionários. Bem, fica aqui a dica. Leia com atenção a obra O Mastigóforo. Eu tenho certeza que você vai ficar absolutamente surpreendido com as ideias que o Frei Fortunato coloca ali. Até o próximo, Conselheiro Acácio.